Contabilidade aplicada ao setor público, segundo exame do CFC, 2020, revisão parte 1. Bem-vindos às nossas aulas de revisão de contabilidade aplicada ao setor público. Meu nome é Osmar Pastore e nessas aulas que a gente elaborou para fazer a revisão de contabilidade aplicada ao setor público, né, nós estruturamos a aula de tal forma que, numa primeira parte, a gente vai falar um pouco sobre o edital, sobre a empresa contratada para elaborar as questões do exame, né? E vamos tratar de algumas questões desse exame. Então, a nossa estrutura é falar um pouquinho sobre como é que esse exame é elaborado, quais são os principais pontos focais da disciplina específica. E, em seguida, a gente vai atacar algumas questões que já caíram em concurso. O que a gente vai fazer é procurar abordar as questões aplicadas ao setor público, ligadas à contabilidade, né, de trás para frente, 2020 caminhando para trás. Tá? E nessa nossa proposta a gente começa comentando lá sobre a banca, que é a Consulplan, que é uma empresa que segue de perto aquela orientação lá dos exames que antes eram originalmente elaborados pelo próprio CFC. Agora, né, o CFC subcontrata a Consulplan para elaborar as questões do exame. Essa subcontratação não cria uma descontinuidade em relação ao que o próprio CFC já praticava. Então, as questões são elaboradas de uma maneira, né, condizente com aquilo que era praticado. Então, você estudar questões que foram elaboradas pela Consulplan ou questões um pouco mais antigas, desde que elas não digam respeito a normas ou leis que foram revogadas, né? Você está se preparando de qualquer maneira para o exame, tá? Outra coisa que a gente chama a atenção de que a Consulplan, de uma maneira geral, ela usa textos curtos e perguntas simples e objetivas. Não faz muita firula, não enrola muito a guerra, tá? Ela é mais objetiva na elaboração lá das questões. No entanto, né, a gente tem que prestar atenção que existem algumas particularidades que a gente ainda vai falar aqui já, tá? Também há uma preocupação de se tentar abranger todo o edital. Todos os itens do edital, eles procuram ser cobertos na elaboração das questões, o que faz com que as questões elas acabem implicando em uma multidisciplinaridade, né? Vários itens são cobrados numa mesma questão, tá? E isso faz com que algumas questões, inclusive, tenham dificuldade de serem classificadas como tipo A ou tipo B. Por quê? Porque elas abrangem diversos itens, né, daquilo que é cobrado lá no edital. Frequentemente a cobrança, então, de conceitos também fundamentais. Isso gera uma reclamação que a gente vai comentar aqui, né? Como as questões continuam sendo muito teóricas, em boa parte, né, a reclamação que se faz à Consulplan é a mesma reclamação que se fazia em relação ao CFC. Quer dizer, é elaborado um exame que pegam questões muito pouco vinculadas à prática cotidiana do contador. Então, de repente, você já fez estágio em contabilidade, já trabalhou como estagiário numa empresa ou de contabilidade ou numa empresa no setor de contabilidade e diz assim, tranquilo porque eu domino isso. Não é bem assim, porque o exame cobra posicionamentos muito conceituais. Tomem cuidado com isso, tá? E ela já é responsável, essa banca, por mais de 4 edições, né? A gente está colocando aqui 4 edições, mas são mais de 4 edições, tá? Bom, o edital, ele prevê um modelo que é considerado lá padronizado. As questões com 4 alternativas, a manutenção dos itens cobrados nos exames anteriores com pouquíssima atualização. No caso lá da contabilidade aplicada ao setor público, o máximo que costuma acontecer, tem algumas alterações a mais, mas na maior parte das vezes é atualizada a versão do MCASP, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, né? Passa da 7ª para a 8ª, né? Mas o resto
é tudo igual, tá? Há uma cobrança da legislação atualizada até 90 dias do exame. Ah, então é assim, você tem que tomar cuidado, porque se surgiu alguma atualização da legislação que é muito recente, isso não entra no exame. Então a lei mudou, por exemplo, em setembro. O exame acontece lá em novembro. Essa mudança não entra no exame, tá? São pouquíssimas as questões dentro dessa experiência que a gente tem de dar suporte lá, tirando dúvidas, fazendo revisões, né, com relação aos exames do CFC. São pouquíssimas questões que a gente poderia imaginar que foram submetidas a esse tipo de cuidado. Ó, cuidado que a legislação mudou, mas não está dentro da validade lá daquilo. Não, são pouquíssimas, mas é sempre bom tomar um certo cuidado na hora de se preparar para a prova, tá? A outra questão é o exame em si, ele se permite usar textos similares ao das normas, tá? A gente chama a atenção disso em cada uma das disciplinas que a gente aborda. Por quê? Porque o CFC se permite parafrasear determinados textos da norma. Então ele diz assim, olha, não é permitido atraso. Ah, legal, está lá na norma. Então ele vai lá e diz assim, não é permitido entrega fora do prazo. Opa! Aquelas pessoas que têm uma boa memória visual, bateram o olho no texto, decoram o texto, vendo uma questão dessas, vendo uma menção a essas, né, numa questão, pode dizer assim, não é fora do prazo, né? É com atraso. Então o texto da norma está alterado. Cuidado! O CFC, muitas vezes, ele parafraseia o termo da norma. Como ele não colocou entre aspas, o simples fato de usar um sinônimo não quer dizer que é oposto à norma. E aí alguns candidatos, né, ao exame, né, às vezes entram com recurso dizendo assim, olha, mas a norma não diz exatamente isso. Só que usar termo equivalente não quer dizer que está se usando alguma coisa que é oposta à norma. Então, se você sentir que tem similaridade com a norma, procura ver se a resposta não estaria num outro item, porque isso às vezes gera dúvida nos candidatos. Outra coisa também, que a gente já tinha ressaltado antes, e que ressalta aqui, é a interdisciplinaridade frequente. Então, às vezes, você tem dentro de uma mesma questão vários itens, tá? Eu tenho uma questão lá de contabilidade pública, a questão de contabilidade pública vai lá e fala elaboração da demonstração contábil numa determinada afirmativa, depois ela fala lá da questão lá de suprimento de fundos, depois ela fala lá de empenho, né? E são várias afirmativas sobre itens diferentes dentro do contexto do edital. Pior ainda, algumas vezes ela mistura um assunto com outro, fala lá de contabilidade, né, e faz referência à auditoria. E aí você tem que avaliar aquilo tudo no conjunto. Não foge do edital, mas as questões acabam ficando com uma temática misturada. Nesse caso da temática, né, não tem nenhum erro, mas isso faz com que a abrangência da prova seja muito maior do que se esperaria para o conjunto de questões que compõem a prova, tá? Bom, foco de estudo especificamente com relação à contabilidade aplicada ao setor público, tá? A quantidade de perguntas sobre a disciplina, ela é muito reduzida. São muito poucas questões ligadas à contabilidade aplicada ao setor público, mas elas existem. E quando elas são desenvolvidas, o foco, a temática principal são o plano de contabilidade, ou plano de contas aplicado ao setor público e o manual de contabilidade aplicado ao setor público. Outras questões versam explicitamente sobre aquilo que é definido na Lei 4.320 de 1964, que é a lei que orienta a elaboração das demonstrações contábeis.
E se você estudou, você vai ver que existe uma superposição entre a Lei 4.320 e o MCASP, que muitas vezes ele repete os termos das normas lá dentro. Então, se você tiver pouco tempo para se preparar para a prova, estuda o MCASP, que ele é um bom resumo, né, de tudo que você precisa. E mais ainda, né, as questões versando sobre a elaboração das demonstrações contábeis no âmbito do setor público. Então, essas são as temáticas principais. Chega de lero-lero, né, e vamos lá para nossa primeira questão que a gente traz aqui para vocês, para ver o que está sendo cobrado. É uma questão desse ano, da primeira edição lá do exame, da Consulplan, e a gente vai selecionando as questões, né, de trás para frente, dos últimos exames para trás, sempre tomando cuidado para que a gente não pegue uma questão que já está desatualizada, que já deveria ser não anulada, né, mas não seria mais considerada, né, como aplicável em função de mudanças da legislação. Vamos nós. Um ente público apresentou as seguintes informações na sua demonstração de variações patrimoniais. Então aqui a gente está trazendo lá os itens: exploração e venda de bens, serviços e direitos, pessoal em encargos, impostos e assim por diante, tá? Com base nessas informações, essa demonstração das variações patrimoniais apresentará um resultado patrimonial no exercício financeiro de 2019 e aí ele diz, assinale o valor do déficit ou superávit patrimonial da demonstração das variações patrimoniais. E aí você tem lá 4 alternativas, 2 delas apontando superávit patrimonial, 2 delas apontando déficit patrimonial, tá? Então, o que a gente tem que fazer, tá? Quando a gente analisa isso, né, a gente vê, né, que, nesse caso aqui, considerando lá as variações patrimoniais, a resposta correta é da letra D de dado, tá? Como é que isso aí aparece, né? Fazendo a avaliação dos itens que a gente aponta aqui, quais seriam os itens que dariam, né? Proporcionariam superávit. E quais seriam os itens que proporcionariam um déficit, tá? A gente vê o primeiro soma, o segundo diminui, porque seriam gastos, então 13 milhões menos 10 milhões dá 3 milhões de saldo. Depois eu tenho lá impostos, que são recolhimentos que dariam mais 11 milhões, que chegaria a 14 milhões. E aí a gente aponta aqui no canto dos itens, né? Como é que a gente considera cada um dos itens? Se eles contribuem para superávit ou se contribuem para déficit, né? A única coisa que você tem que fazer é fazer as marcações direitinho. E quando você faz a soma desses itens aqui, considerando o seu sinal, você chega à resposta dos 100 mil. Então, são itens que proporcionam superávit, a exploração e venda de bens e serviços, os impostos, taxas de contribuição, as transferências recebidas e a valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos. Por outro lado, proporcionam um déficit pessoal em encargos, uso de bens e serviços, né? Quer dizer, com serviços contratados, por exemplo, a desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos, né, que seria o oposto à valorização, que é o item seguinte, e, finalmente, transferências concedidas, que são passadas para outra entidade, e também os custos das mercadorias e produtos vendidos, né, no caso de uma empresa pública. Então, fazendo o total disso, somando todos esses itens, dá um déficit patrimonial de 100 mil reais. Então, esses 100 mil reais é simplesmente a soma desses itens, considerando os sinais que a gente aponta aqui na questão para vocês. Ok? Próxima. Segunda questão que a gente traz para vocês, ó. Uma entidade do setor público possui contrato de prestação de serviços com determinada empresa. Nesse sentido, assinale o registro contábil na entidade do setor público referente a um empenho de despesa de serviços de terceiros, pessoa jurídica, para informação da natureza orçamentária. O que a gente chama a atenção nessa questão é que ele está dizendo explicitamente, né, até para facilitar, que quando eu estou falando de empenho, eu estou falando de orçamento.
Então, nesse caso, a gente tem um registro de natureza orçamentária. Se é um registro de natureza orçamentária, né, a gente não vai falar de execução de serviços, tá? A gente não vai falar de a dívida direto com fornecedores. A gente tem um empenho, né? A dívida direto com fornecedores acontece quando você já está lá fazendo a liquidação. Aí você vai lá e aponta lá qual é o fornecedor, para onde está a dívida. E a gente, de novo, se não falou de execução na primeira, não vai falar de execução na terceira. Consequentemente, a gente está falando de um débito no crédito disponível, crédito que a gente tinha disponível para gastos, né, dentro da previsão de receitas, né, e um crédito no empenho a liquidar, né, que é a primeira fase lá do lançamento das despesas. Primeiro o empenho, depois eu liquido, né, aí aponto qual é o fornecedor, né, e depois eu faço o pagamento, tá? Então, nesse caso, pelo próprio direcionamento do enunciado, algo de natureza exclusivamente orçamentária ainda não envolve os fornecedores, não envolve muito menos questões de execução. Resposta correta é a letra D de dado. Vamos para a terceira questão? A gente traz aqui uma questão que diz assim, ó. A norma brasileira de contabilidade aplicada ao setor público, a NBC-TSP 07, que fala do ativo imobilizado, tem como objetivo estabelecer o tratamento contábil para os ativos imobilizados, de forma que os usuários das demonstrações contábeis possam discernir a informação sobre o investimento da entidade em seus ativos imobilizados, bem como suas variações. Perfeito. Considerando o que consta nessa norma sobre ativo imobilizado, um ente público, por meio de um processo licitatório, adquiriu os seguintes itens: um microcomputador pelo preço de R$5.000. Depois um armário, né, para consultório médico pelo preço de R$1.200. Depois livros para doar para estudantes pelo preço de R$4.200. E um software de gestão pública pelo preço de R$10.000. Considerando essas informações, indique o valor que deve ser registrado no ativo mobilizado. Bom, são 4 itens, e 4 itens não necessariamente com a mesma natureza, com a mesma categoria. Isto quer dizer o seguinte: os livros para doar para os estudantes, eles vão compor estoque. Isso está até previsto lá na NBC-TSP 07. Material que é comprado para doação. Isso vai compor o estoque. Não vai estar no ativo imobilizado, né? Ele deve ser comprado, ele é comprado para um consumo dito imediato. E depois eu tenho lá a questão do software. Software é ativo intangível. Não é imobilizado. Imobilizado, né, nesse caso, são coisas tangíveis, coisas que eu consigo ver. É prédio, é equipamento, é móvel. Então, só os 2 primeiros itens é que dizem respeito ao ativo imobilizado. O de 5.000 mais o de 1.200. Então, somando esses dois, 6.200 é a resposta da questão. Uma questão relativamente simples, tá? Vamos para a nossa quarta questão, ó. Uma empresa que fabrica e vende produtos farmacêuticos apresentou em 2018 um aumento no fluxo de caixa consumido pela atividade de investimento. Beleza? Assinale um possível motivo para tal aumento de acordo com a NBC-TSP 12, demonstração do fluxo de caixa. Então, o que ele está pedindo, na verdade, né, é que a gente verifique o que pode estar ligado ao fluxo de caixa, especificamente ligado à atividade de investimento. Bom, primeiro ele fala lá de pagamento de impostos e multas. Investimento é a aplicação de valor ou recuperação de valor que é feito em cima, por exemplo, de um imobilizado.
Impostos e multas não aumentam o patrimônio da organização ou diminuem o patrimônio da organização, né? E mesmo assim, né, eles estariam ligados mais ao operacional do que propriamente à parte do investimento. Então, isso daqui está fora. Pagamento de dividendos dos acionistas seria uma espécie de retorno do capital que foi investido. Esse capital é capital de financiamento. Se eu vou pagar o financiamento, então isso aqui está ligado à área de financiamento, né? Uma redução, né? Nesse caso, pelo retorno, né, daquilo que foi financiado. Aí vem lá. Compra de debêntures emitidos por uma companhia aberta brasileira. Opa! Debênture a gente compra, por quê? Porque ela vai valorizar no futuro. Isso aqui é investimento. Então eu estou investindo de fato. Deveria ser esse o item, tá? Mas vamos ver a última. Amortização de empréstimos, né, contraídos com instituição financeira. Empréstimo contraído com instituição financeira é financiamento. Então, nesse caso, a gente confirma que a alternativa correta é da letra C. Embora a gente esteja falando, né, de setor público, essa consideração seria equivalente se a gente estivesse falando de contabilidade geral. O mesmo raciocínio se aplica. E aí a gente tem aquelas questões que podem ser tanto classificadas de um lado quanto classificadas do outro. Nesse caso, porque diz respeito a setor público, né, a gente classifica como uma questão de contabilidade aplicada ao setor público, né? Mas ela também poderia ser usada como base para analisar contabilidade geral de uma maneira mais ampla. Vamos para a quinta questão. Diz assim, ó. Assinale o registro contábil referente ao reconhecimento de crédito tributário referente ao imposto de renda sobre a propriedade de veículos automotores pelo enfoque patrimonial, tá? Pelo enfoque patrimonial. Então a gente tem lá, ó, débito, caixa e equivalente de caixa em moeda nacional, crédito, imposto sobre o patrimônio, né? E a renda barra IPVA, tá? Quando ele está falando do enfoque patrimonial, né, isso, né, do ponto de vista patrimonial, eu tenho que considerar em cima de crédito. Ele está falando do crédito tributário, não do recebimento tributário. E aqui, quando a gente está falando de caixa, a gente já está recolhendo o bem. Então, quando ele disse lá débito em caixa, né, isso aqui não é o reconhecimento do crédito, isso aqui é o recebimento do pagamento. Está errado. Aí vem lá, débito, imposto sobre patrimônio e renda, IPVA, crédito, né? Créditos tributários a receber. Não, é assim. Quando a gente está falando lá, empréstimo sobre patrimônio e renda, né? De imposto sobre patrimônio e renda, isso aqui está totalmente errado. A gente deveria dizer créditos referentes a tributos de uma maneira geral, e não impostos, né? De uma maneira mais específica, como está dentro da letra B. Então a letra B também está errada. Aí vamos para outra. Débito em caixa. O débito em caixa repete o erro da primeira alternativa. Se a gente não está recebendo dinheiro, a gente está só reconhecendo o direito de receber, eu não posso lançar isso contra uma conta de disponibilidade. Furou. Só sobra a última. Débito em créditos tributários a receber, um dia, né? E crédito em impostos sobre o patrimônio e a renda, né, IPVA, que é o que a gente está comentando aqui, já que é um imposto sobre propriedade de veículos automotores. Então a resposta correta é letra D de dado, tá? Aquilo que poderia dar uma certa confusão, né, a gente deveria ver, não, mas a letra B é imposto sobre o patrimônio, mas imposto sobre o patrimônio seria imposto sobre o patrimônio daquilo que é da própria entidade, não tem nada a ver, porque a gente está simplesmente reconhecendo, né, a dívida de um contribuinte. Então a resposta correta realmente é a letra D de dado. Vamos para a sexta. A sexta diz assim, ó, um ente público apresentou as seguintes informações no seu balanço orçamentário referente ao exercício financeiro do ano X1.
Então eu tenho previsão inicial, previsão atualizada, receita realizada. Dotação inicial, dotação atualizada, despesa empenhada. Despesa liquidada, despesa paga e saldo de exercícios anteriores. Com base nessas informações, sabe-se que esse balanço orçamentário apresentará um superávit ou um déficit. No exercício financeiro de X1, é correto afirmar que foi apresentado um bom. E aí o segredo aqui é saber o seguinte: quando eu estou falando de superávit ou déficit, eu estou comparando sempre receita realizada com despesa empenhada. Esquece tudo o resto. Essa é uma regrinha básica que a gente até comenta quando a gente faz o estudo de contabilidade aplicado ao setor público, olhando especificamente o balanço orçamentário. O superávit ou déficit do balanço orçamentário é o quê? Receita realizada com despesa empenhada. Então eu só tenho que olhar para esses dois itens, a receita realizada e a despesa empenhada. E quando eu vejo isso, eu vejo que a despesa empenhada foi maior do que a receita realizada. Então eu tive um déficit, e esse déficit foi de R$50 mil. A pegadinha aqui é uma pegadinha conceitual. Déficit ou superávit orçamentária, despesa realizada, receita realizada, despesa empenhada, ok? Porque normalmente a gente fala o contrário, despesa primeiro e depois a gente fala de receita. Mas então é despesa empenhada, receita realizada, a receita que de fato ocorreu, beleza? Uma questão, né, que se prende a um item conceitual. Próxima, a sétima. As demonstrações contábeis no setor público possuem como finalidade disponibilizar informação útil para subsidiar a tomada de decisão e a prestação de contas e responsabilidades da entidade quanto aos recursos que lhe foram confiados. Sobre as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, é incorreto afirmar, cuidado. A gente, em uma outra aula de uma outra disciplina, a gente comentou, muitas vezes o CFC e agora a Consulplan, seguindo o mesmo comportamento, pedem a alternativa errada. Tem que prestar atenção nisso. Porque se você não percebe que ele está pedindo erro, o que pode vir a acontecer é de você ter certeza que a afirmativa está correta, marca e vai embora para ganhar tempo. Vai estar pedindo erro. E aí você tem que tomar um especial cuidado com a primeira afirmativa, porque se ela estiver correta e você for muito apressado, você perde a questão. Vamos dar uma olhada? A demonstração dos fluxos de caixa identificará as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa, os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis e o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis. E isso aqui está corretíssimo. Está correto, não é resposta para a questão. A questão está querendo o item errado. Vamos ver a próxima. No balanço financeiro, são demonstradas as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. Bom, aquilo choveu no molhado, o balanço financeiro é exatamente isso. Isso é praticamente uma transcrição daquilo que aparece lá no texto do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, né? Ao MCASP, na sua versão 8ª. Então, isso aqui está correto, não tem problema nenhum. Aí vem lá, o balanço orçamentário é demonstrado uma situação de desequilíbrio entre previsão atualizada da receita e dotação atualizada em decorrência da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para a abertura de créditos adicionais. E é claro, se eu vou precisar de superávit de outro exercício é porque o exercício atual está desequilibrado, senão as coisas se manteriam equilibradas e eu não precisava usar recurso adicional. Choveu no molhado, também não tem nenhuma novidade. Agora vamos para a última. A demonstração das variações patrimoniais evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público,
bem como os atos potenciais que são registrados em contas de compensação. Cuidado! Isso aqui está falando do balanço patrimonial, a mais básica das demonstrações contábeis, balanço patrimonial, e não da demonstração das variações patrimoniais, tá? Porque se ela vai evidenciar uma situação patrimonial é balanço patrimonial. Se mostrar lá as variações da estrutura patrimonial, aí tudo bem. Então, eu tenho variações patrimoniais. Então, ela comete o erro usando a definição da demonstração contábil mais básica, demonstração financeira mais básica, né? Como sendo das demonstrações das variações patrimoniais. Resposta correta, né? Que quer dizer o item que está errado na sequência que a gente tem, letra D de dado. Você vê que as questões elas não são tão complexas assim, mas você precisa tomar cuidado, inclusive com essas artimanhas de eventualmente pedir o errado no lugar do certo. Vamos para a próxima? Vamos lá. Mais uma. Ó. Espécie tributária destinada a atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua eminência. Esse conceito se aplica a taxa, de jeito nenhum. Taxa é cobrança por um serviço regular. Imposto, né, como é colocado no item, né, o item seguinte, não. Imposto é um valor que é devido pelo contribuinte, mas que ele não recebe nada em troca, né, pelo menos diretamente. A taxa ele recebe, né, porque ele paga por um serviço que está sendo feito. Aí vem lá. Empréstimo compulsório e contribuição de melhoria. Bom, para a gente entender qual é um desses dois, né, quem é quem aqui, vamos para a Lei 4.320 de 64, né, que a gente traz aqui para vocês no seu artigo 43. Vamos dar uma olhada lá no artigo 43. E lembre que a gente chamou a atenção. É preciso conhecer a Lei 4.320, que muitas vezes é transcrita para o MCASP para conseguir dar resposta para essas questões. A abertura de créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de disposição justificada. É isso aí. Ou justificativo. Consideram-se os recursos para o fim desse artigo, desde que não comprometidos, desde já que já não ocupados. O produto de operações de créditos autorizados informa que juridicamente possibilite o poder executivo de realizá-las, né? Então, beleza. Então, tem algumas operações de créditos autorizadas, né? E o poder executivo pode realizá-las. E aí, mais à frente, aparece lá. O empréstimo compulsório acaba sendo um tributo que pode ser instituído pela União por meio de uma lei complementar para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra ou sua eminência. Então ele já se encaixa direto na resposta disso. Como é que eu vou atender despesas extraordinárias referentes a calamidade, guerra, etc. A gente já sabe que é a resposta. Mas você perguntaria assim, e a contribuição de melhoria? Nesse caso, a contribuição de melhoria é um tributo instituído para fazer face ao custo de obras públicas que vão gerar uma valorização imobiliária. Então, eu vou fazer uma obra, vou asfaltar uma rua, né? Vou passar a rede elétrica. Aquilo valoriza o imóvel, então pode ser cobrado uma contribuição de melhoria, né? Que não é o caso, porque a gente está falando de calamidade de guerra, então a resposta correta é empréstimo compulsório. Vamos para mais uma? Vamos lá, ó. A normatização dos procedimentos contábeis relativos a provisões, passivos contingentes e ativos contingentes foi elaborada com base na Norma Brasileira de Contabilidade aplicada ao setor público NBC-TSP 03, de 21 de outubro de 2016, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade e utilizada no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, MCASP, 8ª edição, para colaborar com o processo de elaboração e execução do orçamento. Segundo a NBC-TSP, na verdade, aqui está trocado, 3, e o MCASP, 8ª edição, o passivo contingente
não pode ser definido como. Ó, a gente tem várias circunstâncias em que se constitui um passivo contingente. Ele está querendo saber qual é a que não se aplica. De novo, ele está querendo o erro. Tem que prestar atenção. Vamos nós. Ó. Obrigação presente que decorre de eventos passáveis ou passados, mas não é reconhecida porque não é possível fazer uma estimativa confiável do valor da obrigação. Nesse caso, o passivo contingente pode ser constituído. Ele está querendo o que não pode. Então aqui pode. Está fora. Obrigação possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos. Então, de novo, não tem muita segurança sobre o que vai acontecer. Não completamente sob o controle da entidade. Então, depende muito de outras coisas que estão fora do controle da entidade. Posso constituir passivo contingente aqui sim. Depois vem lá. Obrigação presente que decorre de eventos passados, mas não é reconhecida porque é improvável que a saída de recursos que incorporam benefícios econômicos ou potencial de serviço seja exigida para liquidar a obrigação. Mais uma circunstância de passivo contingente. Está lá. As três são válidas. Sobrou a última. Vamos ver? Ó, evento não planejado e não esperado, que não esteja totalmente sob o controle da entidade e que acarreta a possibilidade de um ingresso de recursos, sob a forma de benefícios econômicos ou potencial prestação de serviços à entidade. Se você prestar atenção aqui, passivo significa saída de recursos. Como ele está falando lá de ingresso de recursos, isso daqui não pode ser associado à figura do passivo. Então aqui, essa palavra ingresso já derruba tudo e já aponta qual é a resposta da questão. Vamos para mais uma? A nossa 10ª questão aqui dessa nossa aula. O estoque é mantido em uma entidade pública com o objetivo de distribuição gratuita para a população carente. De acordo com a NBC-TSP 04, este estoque deve ser mensurado pelo menor valor entre o custo e o... Bom, aqui tem que conhecer a norma. Lembra lá que a gente falou que tem algumas questões que são eminentemente conceituais? Tem que conhecer a norma. E se você vai lá olhar a NBC-TSP 04, ela diz lá, ó, no item 17, estoques devem ser mensurados pelo menor valor entre o custo e o custo corrente de reposição. É o custo corrente de reposição que deve ser comparado ao custo histórico, quando são mantidos para distribuição gratuita, que é daquilo que se está falando. Então, eu vou comparar o custo com o custo corrente. O menor eu uso. Então, nesse caso, a gente já sabe que a resposta é custo corrente de reposição. E com essa questão, a gente termina a nossa primeira parte da nossa revisão. Numa segunda parte a gente vai ver mais questões, mas por hora a gente fica por aqui, sempre com a recomendação. Ficou com alguma dúvida? A gente não foi muito feliz de uma determinada explicação? Não devia acontecer. Mas se aconteceu, caminha a sua dúvida lá para o Aprova. O Aprova direciona a sua dúvida para a gente. E eu, Osmar, vou ter o máximo prazer de tentar esclarecer, na verdade esclarecer, não é que tentar nada, esclarecer a dúvida de vocês para que vocês possam ir melhor preparados para o exame. Novamente bons estudos e até daqui a pouco com a segunda parte dessa nossa revisão de contabilidade aplicada ao setor público. Até já!